Estão me ouvindo agora, pessoal? Opa, agora sim. Sim. Tá escutando a gente, pessoal? Estão me ouvindo agora? Sim, e o senhor? Agora eu estou ouvindo vocês, sim. Ah. Tá tudo bem. E o senhor tá bem? Tudo tranquilo, graças a Deus, tudo beleza. Amém. Maravilha. Então, pessoal, vamos iniciar a nossa aula. Vamos fazer uma oração? Fala. Não, vamos embora, vamos começar a aula. Já estamos atrasados, né? Tá bom, vamos lá. Vamos fazer uma oração. Um de vocês faça uma oração aí para a gente evidenciar. Tá dando pra me ouvir? Estou ouvindo. Senhor, meu Deus, eterno, meu glorioso Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estar por tua presença. Obrigado pela tua maravilhosa graça, Senhor Jesus. Nós pedimos que neste momento o Senhor esteja abençoando a mente, Pai, do pastor Edson, Pai. Que o Senhor esteja dando sabedoria e discernimento ao teu filho. E que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento também, Pai. É assim que eu te oro e te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Amém. Graças a Deus. Vamos então à nossa aula de alfabetização em hebraico. Vou mudar esse layout aqui, fica melhor assim. Nós vamos iniciar hoje fazendo uma leitura. Vamos iniciar hoje fazendo leitura. Nossa aula de hebraico. Tá bom? Vamos fazer essa leitura aqui. Vamos começar por aqui, ó. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et haaretz ve haaretz hayeta tohu vavohu verosher al pnei tehom veruach Elohim merachefet al pnei hamaim vayomer Elohim Yehi or vayehi or. E aí terminou. Será que a gente consegue fazer juntos? Ou vamos fazer o seguinte, vamos ler só essa primeira frase aqui. Essa primeira frase. Cada um de vocês tentar ler uma palavra. Eu vou ler a primeira e depois vocês leem a segunda. Bereshit. Ricardo. Pera aí que eu vou pegar minha colinha aqui. Pega a cola, pega a cola.
Cavi. Oi? Cave. Então, esse aqui é o bet. É o Bet? É o Ah, bet. Esse aqui é o bet. Esse aqui é o resh. E esse aqui é o aleph. O bet, porque ele tem um pontinho aqui, ele tem som de B. E esse sinalzinho aqui é a letra A. O então é resh, Bará. bará. Exatamente. O resh tem som de R. Mas o R não é o R de carro, mas é o R de barata. Tá? Uhum. O R de Ronaldinho. E o aleph não tem som. Ok. Gabriele, vamos identificar primeiro, então, as letras, tá? Que aí a gente fica mais fácil da gente poder falar. Então, essa letra aqui, Gabriele, você lembra que letra que é? Não. Você tem a cola aí, aquela cola que eu passei hoje para vocês. Ah, sim, sim. Então, Tá, você não precisa falar o nome. Eu só quero que você me diga qual é. Não precisa falar o nome da letra, mas me diga qual é o som que ela faz. Aleph. É o Aleph. E o Aleph faz que tipo de som? Não sei. Então, aí tá o conjunto vazio, não é isso? Isso. Então, conjunto vazio significa que ele não tem som. Ah, Tá? Então, se ele não tem som, ele vai pegar o som da vogal, desse sinal aqui de baixo. Dá uma olhadinha lá nessa tabela, vê qual é esse sinal aqui. tá bem. Entendi. Tá dando pra me ouvir? Estou ouvindo. Qual É é a o letra E. letra E, beleza. Então, se não tem som, a consoante não tem som, vai pegar isso aqui. Então, a primeira vogal a primeira sílaba é a letra E. Então, guarda aí, ou escreve aí, E. Agora, esse aqui, qual é o som desse aqui? Esse é o. É o L. É o L. E esse pontinho aqui, quando vem em cima aqui? O O, né? O. O. Essa É. outra aqui? O Hã? é o H. É o H, entendeu? É o H, ou seja, não tem som. Esse pontinho aqui embaixo? É o I. E essa outra aqui? Y. Y. E essa aqui? L. É o M. mesmo do cordão. É, exatamente. Então, agora, qual foi a palavra que ficou aí, então, que você escreveu? Esse tracinho tem que. É o A ou o hífen? Esse tracinho aqui é um hífen. Quando está Tá. aqui, é um hífen. Ah. Elo. Vai. Elo. Eloí. Elohim, isso aí, perfeito. Só que esse H aqui, você lê como se fosse aquela mesma letra da palavra Helmas. Ou seja, é um Rzinho, uma flexão de ar bem levinha, né? Então, Elohim. Tá? E o M final tem que fechar a boca. Então é Elohim. Tá bom? Elohim. Quer repetir? Elohim. Isso aí. Então, essa aqui
Eu vou fazer porque isso aqui está muito fácil, tá? A irmã Márcia vai fazer isso aqui, não, isso aqui está muito fácil. Aqui é et. O Aleph, ou seja, essa letra aqui não tem som, então pega o som da vogal, que é a vogal, dois pontinhos, a vogal é. E o T, né? Essa letra aqui tem um som de T. Agora, irmã Márcia, essa palavra aqui. Vamos identificar primeiro as letras. Irmã Márcia. A irmã Márcia saiu, hein? Isso que eu ia falar. Então, volta no Ricardo. Oh, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. H, A. Isso. H-A. Esse daí eu acho que é o SH. S-H. Beleza. S-H. A também. Então, as duas, não. Achar. Não é isso? Achar. Achar. Esse aqui. Achar. Cadê? Vamos achar. Achar, vamos achar. Deixa eu ver, não tem. Deixa eu pegar a cola Pega a profissional, cola. porque a minha Pega a cola cola, aí. Pega a cola. Relaxa. Sem problemas. a minha cola do caderno não tá adiantando, não. Tá prestando diferente. Oh. É... Cadê? É o M esse. É o M. Só que é diferente desse M aqui que a Gabriele achou. Esse M da Gabriele, ele é usado no final das palavras. Esse aqui já é usado no meio das palavras, tá? Então, e qual é a vogal aqui embaixo? Chama. Achamar. Beleza. Chamar. 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 Achamaim. Isso aí, maravilha. Tá vendo como é fácil ler o hebraico? Facílimo. Verdade. Facílimo ler o hebraico. Né? Vamos lá. Essa aqui é igual. Essa aqui é igual. Só um minutinho, pessoal. Essa aqui é igual a essa aqui. Só que tem uma. Essa aqui. Peraí, pessoal. Eu estou enrolado aqui. Só um minutinho. Agora vai. Estão me ouvindo? Sim. Então tá bom. Bom. Irmã Márcia.
Eu? Vamos ler essas duas palavras aqui, ó. Hum. Bora lá. Vamos tentar. Vamos lá, vamos identificar primeiramente as letras, tá? Essa aqui, que letra é essa aqui? É o M? Não, essa aqui não. Dá uma olhadinha na sua. O W? Isso. Ah, tá. É porque é bem parecido, só que não é mais longo. W, Isso, mas exatamente, tem um som de V, é isso? V, E esses dois pontinhos aqui? é. Isso, é. Mas na realidade, esses dois pontinhos, ele faz com que a letra não receba nenhuma vogal, ela fique somente a sua a representação da sua letra, sem V. nenhuma vogal. Tá? E esse aqui? A. Esse é o A. Esse é o A. E qual é a vogal que está aqui embaixo? É. Isso. E aqui? Hum. Mais fechadinho. CH? Não, esse aqui não é o TH, não. CH? Também não. Não. A diferença, H? olha só. Não, não chuta, não. Olha só. Sem chute, sem chute. Dá uma olhadinha na Eu tô olhando. Tá olhando? Olha só. Tô. Esse aqui é diferente desse aqui, tá vendo? Olha só. É o T. Isso, ele tem uma pontinha aqui, tem uma curvinha É. aqui. Tá? É Então, muito tempo sem olhar. esse aqui é o T. Tá? Esse aqui é o T. Então, como ficou essa palavra aqui? V. V, V. E, T. isso aí. V. V, E, V, E, É T. V. V, E, tá? V. E. E essa aqui? Esse é o H? Esse é o H. E embaixo dele? A. Embaixo dele nós temos o A. Perfeito. Ah, tá. Aqui. A. A. Esse aqui, exatamente. É o Aleph. E embaixo do Aleph nós temos o A. A. Essa letra aqui? Hum. Hum. R. Isso. Mas é o R. É o R de carro ou o R de barata? Ou Ronaldinho? Ronaldinho. Ou Ronaldinho. E embaixo Ronaldinho. dele nós temos que letra? Que vogal? É. Letra E. E essa letra aqui? Sim. Sim. Essa É. aqui é. Hã? É o TS? TS, exatamente. TS. Então, como ficou essa palavra aqui? A. Are. É isso Are. aí. Aret. Are. É isso aí. Are. Perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo, pessoal. É isso mesmo. Tá? Então, ó, a primeira palavra, Bereshit, Bará, segunda,
Elohim, a terceira. Et, a quarta. Hashamayim, a quinta. Ve'et, a sexta. E Haaretz, a sétima. Se nós. Aí agora vamos fazer um estudo dessas palavras aí. Depois vamos ler novamente. Estas palavras são as 7 primeiras palavras da Bíblia. Numa próxima aula, eu vou passar para vocês o que representam estas 7 palavras no capítulo 1 de Gênesis. É algo muito legal. A gente só consegue ver isso no hebraico. É muito legal. Tá? Então eu vou mostrar para vocês uma próxima aula. Tá? Bom, o que eu quero mostrar para vocês agora? Nós vamos ver palavra por palavra. Palavra por palavra. Então, nós temos aí a palavra Bereshit. Então, esta primeira palavra, que é o Bet, e tem um pontinho no meio dela e um pontinho embaixo dela. Aí vocês anotem aí no papel de vocês que esta letra, só essa palavra, só essa letra, Bet, com esses 2 pontinhos, ela é um prefixo, ela é usada aí como prefixo. Então, as palavras em hebraico, elas têm prefixos e sufixos. Em alguns casos, lá na frente, vocês vão ver que tem palavras que têm mais de um prefixo. E tem palavras que têm, além de ter mais de um prefixo, tem mais de um sufixo. Então, antes de eu continuar, eu queria perguntar para vocês, voltando lá no português, o que é prefixo e o que é sufixo? Prefixo, né, a gente fala. Tipo, a Oi? ex-namorado. Prefixo não é aquele negócio de tipo, a ex-namorado. Sufixo é tipo, sei lá, todinho, miudinho, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, ou É seja, legal. em palavras bem simples, um sufixo é aquilo que é colocado, é uma partícula que é colocada antes da palavra, certo? Então você deu Esse é o bem. prefixo. Oi? Esse é o Prefixo. prefixo. Prefixo colocado antes da palavra. Ou seja, por exemplo, ela deu aí ex-namorado. Essa partícula ex, ela colocada antes da palavra namorado, ela é um prefixo. Aí agora, sufixo. Sufixo é aquela partícula que é colocada após a palavra. Então, por exemplo, nós temos a palavra dedo, e aí eu coloco um sufixo, inho. Aí a palavra passa a ser dedinho. Tá? Então, uma palavra que tem, por exemplo, prefixo e sufixo, nesse exemplo nosso, por exemplo, ex-namoradinho ou ex-dedinho, né? Ou seja, são palavras que têm prefixo e sufixo. No hebraico, geralmente tem palavras que vão ter sufixos, prefixos, mais de um prefixo, mais de um sufixo. E aí tem uma palavra. Geralmente, as palavras em hebraico, elas têm 3 letras, 3 consoantes. No caso desta palavra em hebraico, essa palavra que nós estamos vendo, a consoante, a que forma verdadeiramente a consoante aqui, a que forma verdadeiramente a palavra, é essa letra aqui, essa e essa. Essas 3. Que vai formar a palavra Rosh. Essa aqui, Bet, e essa partícula aqui, ela é um sufixo.
Não é o caso da gente estudar o que significa cada uma delas agora. Mas eu só quero que vocês entendam que essa letra aqui e essas três letras, essas outras duas letras aqui, elas não pertencem originalmente a esta palavra aqui, que é a palavra Rosh. E o que significa a palavra Rosh? A palavra Rosh significa em hebraico cabeça. A palavra Rosh em hebraico significa cabeça. Então, B, essa partícula que vem antes, B, é a preposição em, ou basicamente é a preposição em. Preposição em. Como não tem nenhuma vogal embaixo dela, por quê? Porque esta partícula aqui, ela não denomina nenhuma vogal, ela deixa a letra muda. Então, seria só a preposição em. Tá? E Rosh é cabeça, porém, quando acrescenta esta partícula aqui, ela muda de palavra. Tá? E aí é como se fosse a primeira cabeça. É como se que essa partícula aqui fosse colocada como a primeira coisa. Então, em cabeça primeiro. Seria mais ou menos isso aqui, literalmente. Né? Literalmente, a tradução seria em cabeça primeiro, ou na primeira cabeça, ou na cabeça, ou na única cabeça. Entendeu? Ou, como foi traduzida, no princípio, ou em princípio. Tá? Só que a gente vai falar, quando a gente vai lembrar de cabeça, quem que a Bíblia diz que é a cabeça? Cristo. Cristo, Jesus. Então, na realidade, uma tradução bem profunda no hebraico, essa expressão Bereshit quer dizer em Cristo. Uma tradução profunda, não literal, entendeu? Em Cristo, porque ele é a cabeça. Então, em Cristo. Tá bom? Então a gente pode fazendo a nossa tradução aqui da nossa aula, da nossa Bíblia traduzida diretamente do hebraico, a gente pode dizer que essa primeira palavra aí significa em Cristo. Ok? Dúvidas, perguntas? Esse que tá aí, depois dessa partícula, é uma só parede, significa alguma coisa? Não entendi. Você poderia repetir, o Gabriel? Esse tracinho que tá aí depois dessa partícula, ele é só um parêntese não significa alguma coisa? Não, esse tracinho, deixa eu ver se eu entendi. É esse aqui que você está falando, né? É. Então, veja só. Esse tracinho aí é a letra Yud. Se você buscar aí na sua relação, você vai encontrar o Yud, que é o Y. É que aqui eu acabei esquecendo, eu ia mudar a fonte. A fonte que eu estou usando, ela é diferente das letras que eu passei para vocês. Né? Eu esqueci de mudar a fonte, aí a fonte não está como deveria ser, que ela tinha que estar meio tortinha, né? Aí está muito reta. Então aqui é o Yud, tá bom? E não é o parênteses, não, é o Yud, é uma letra. Tá? Entendi. E aí a primeira partícula sozinha seria o CH. Oi? Essa primeira partícula sozinha seria o CH, não é? Pois é, eu não consegui entender a sua pergunta, que tá dando uma picotada no áudio. Essa primeira partícula sozinha seria o CH?
Não, veja só. Aí vamos lá. Você está falando dessa aqui. Isso. Então, essa aqui é a última, tá? Porque no hebraico a gente começa a ler daqui para cá. Entendeu? Sim. Então, essa aqui não é o CH. Essa aqui é a última letra do alfabeto hebraico. Se você dá uma olhadinha, deixa eu voltar aqui no texto. Olha só. Nós estamos falando dessa letra aqui, tá vendo? Essa aqui é o T. Agora, essa aqui, olha só a diferença. Ela não tem essa voltinha aqui embaixo, ó, tá vendo? Que tem aqui, ó. Olha o detalhezinho, tá vendo? Tá dando para você Sim. perceber, Gabriel? Sim. Então, essa aqui tem uma voltinha para cá. Essa aqui não tem, olha só, ela é fechada aqui, mas aqui embaixo ela para aqui, não tem a voltinha para cá. Essa aqui é o CH. Esse aqui é o CH. Essa aqui é o T. Tá vendo? Eu tenho sem bolinha. Isso, tá vendo? Olha só. Ela tem uma voltinha aqui, ó. Tem essa voltinha aqui. Tá? Vejam só que o hebraico tem esse detalhe, tem uma voltinha. Lembra de um texto que Jesus fala assim, que nenhum tio, nenhuma... Ah, gente, eu estou todo acostumado com o texto em hebraico que agora esqueci a palavra que ele fala. Mas assim, nem um ponto, nem um tio. Mais ou menos isso que Jesus fala. Nem um ponto, nem um tio pode ser tirado da lei. Por quê? Olha só a diferença. Essa voltinha que você está vendo aí nessa letra, né, se ela for confundida, né, voltar aqui, ó, aqui é uma letra. Se eu confundir isso aqui e com essa aqui, eu vou ler Bereshit. É outra palavra. Entendeu? Um J ou tio É um J ou um tio, ou exatamente. tio. Isso. Então, se eu confundir essa letra, o TAV, né, que tem o som de T, com essa aqui, que tem o som de CH, eu vou ler outra palavra e eu vou trocar totalmente o sentido daquilo que o texto quer dizer. Então, é isso que Jesus estava dizendo, que nem um J, nem um tio pode ser tirado da palavra de Deus. Por quê? Porque, olha só aquela letrinha, né? Que é isso aqui que Jesus está falando que é um J. Entendeu? É essa aqui que Jesus está falando que é um J. E o tio que Jesus está falando é exatamente essa voltinha. Aqui tem essa voltinha aqui, que ela vem para cá. Aqui nessa letra tem essa voltinha que passa aqui, ó. Aqui, acho que nesse texto não tem uma outra letra que não tem essa voltinha. Mas tem uma letra que é isso aqui, mas não tem essa voltinha aqui, ó. Então, é outra letra totalmente diferente. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer uma interpretação diferente por confundir a letra. Beleza? Mas é assim mesmo. A gente vai olhando com calma e vai percebendo que as letras são diferentes. Mais alguma pergunta? Sim, não seria é, Reshi, não Roshi? Ah, sim. Isso aí foi muito boa pergunta. Quando uma palavra em hebraico, aí é uma outra história que a gente tem que ver, que não é necessidade de a gente estudar isso agora, tá? Porque a gente está treinando leitura, eu quero que vocês tenham leitura. Na gramática do hebraico é o seguinte, quando acrescenta um sufixo ou um prefixo, nós temos que mudar a vogal. Entendeu? Só para você ter uma ideia. Acrescentou um prefixo, então tem que mudar qual é a vogal que vai entrar ali. E tem determinadas letras que, por exemplo, se ao invés de nós termos esse resh,
nós tivermos o Aleph aqui no lugar do Resh, esta vogal aqui, esta consoante aqui, ia ter uma outra vogal aqui embaixo. E aqui ia ter também uma outra vogal. Entendeu? Aqui ele está sem vogal nenhuma. Mas se ele tivesse aqui no lugar do Resh, teria que mudar essa vogal aqui, esse símbolo aqui, e mudar a vogal que está aqui embaixo. Entendeu? Então, se a palavra não tivesse essa letra aqui, ela seria Rosh. E ao invés do E aqui, nós teríamos um O. Entendeu? Teríamos um O aqui. Mas como nós temos esta sílaba aqui, esse prefixo, aí aqui teve que vir esta aqui. Isso aqui a gente vai ver lá na frente, quando a gente ver bastante legal em leitura, quando a gente for ver a questão de separação de sílabas, tá bom? Aí vocês vão entender por que tem que mudar a vogal, tá? Eita. Mas tem algum problema ler errado, né? Porque eu tava lendo Resh. Sim. E pode continuar lendo Leres, porque é assim que tá. É Bereshit. Bereshit. Entendeu? Agora, quando você encontrar a palavra sem o B, você vai encontrar Rosh. Ah, tá, entendi agora. Entendeu? Você não vai encontrar Resh, você vai encontrar Rosh. Só vai encontrar Resh se tiver um B antes. Entendi. Ou uma outra partícula antes. Entendeu? Por isso que eu estou falando que isso aí, de uma certa forma, a gente não precisa esquentar a cabeça agora. Por quê? Porque nós estamos treinando a ler aquilo que nós estamos encontrando aqui agora. Então agora estamos encontrando o quê? Bereshit. Então é assim que tem que ler. Maravilha? Vamos andar um pouquinho. Aqui nós já temos um verbo, tá? É um verbo. Os verbos, que no caso é o verbo bará, tá? Os verbos, eles são apresentados para nós sempre na terceira pessoa do singular. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente fala assim, o verbo cantar. O verbo cantar. É assim que funciona, né? Verbo cantar, verbo da primeira declinação. Em hebraico, o nome do verbo não é cantar. Se fosse no Brasil, o verbo é canta. Ou seja, terceira pessoa do singular. Então, o verbo ele vai estar sempre declinado. Tá bom? Dificilmente nós vamos encontrar um verbo em hebraico no infinitivo, vamos dizer assim. Se ele estiver no infinitivo, ele vai estar fazendo uma outra função. Tá? Então, aqui no caso, aquilo que eu falei com vocês, geralmente em hebraico as palavras têm 3 letras. Então, aqui no hebraico tem a letra Bet, no verbo bará, a letra Bet, a letra Resh e a letra Aleph. Tá? O Bet tem som de B, porque tem aquele pontinho ali. O Resh tem som de R de barata, de Ronaldinho. E o Aleph não tem som. Então, aqui nós temos bará. Dois sinais massoréticos ali de a letra A. Aqui é fácil, né? Tranquilo, né? Elohim. Elohim. Então, Elohim é uma palavra plural. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Essa partícula aqui, ó, esse conjunto aqui, ó, é aquilo que nós achamos ou nós encontramos no português, que é a partícula de plural. Então, por exemplo, no hebraico, no português, quando você quer pluralizar uma palavra,
basta acrescentar um S ou, em algumas palavras, acrescentar ES. É isso? Então, por exemplo, menina, singular. Plural, meninas. Menino, singular. Meninos, no plural. Então, só acrescentou um S. Aí, por exemplo, vamos ver uma palavra aqui. Por exemplo, o verbo partir no singular, eu parto, ele parte. Né? No plural, tem a expressão se vós partires, ou seja, acrescentou um ES. Então, é assim que funciona no português. No hebraico, plural é isso aqui. Acrescenta essa partícula. Um I, um Y e um M final, que dá o som de im. Então, Elohim, Elohim, é uma palavra plural. O Aleph não tem som. Aqui nós temos uma vogal, uma significação da vogal E. Isso aqui significa que são duas palavras. Lá na frente a gente vai saber o que é. São duas palavras, tá? Elohim, tá? E é uma palavra plural. Então, nós já temos três palavras. De acordo com o que nós estamos aqui fazendo a nossa tradução, Bará significa criou. Tá? Bará significa criou. Tá, deixa eu voltar aqui. Bereshit, nós falamos que é em Cristo, certo? Então, o que nós poderíamos traduzir dessa nossa primeira ideia? Em Cristo criou Deus. Olha só que legal. Olha só o que o hebraico fala com a gente. Que no início, como é que ele fala? No princípio criou Deus os céus e a terra. É isso que é a tradução. É isso que a gente conhece. Só que quando a gente olha o hebraico e faz uma correlação com outras palavras, na realidade o texto está querendo dizer assim, ó, em Cristo criou Deus, e aí nós vamos agora para o restante da frase. Restante da frase. Bará, Elohim, et. Esta partícula et, ela não é traduzível, vamos dizer assim, né, em hebraico. Ela é um sinal de objeto direto. Ou seja, é aquela partícula que a gente pergunta, né, lá no português, a gente fala, vovô comeu a uva. Vovô comeu. Vovô é o sujeito, o verbo comer. Vovô comeu o quê? A uva. Essa perguntinha, o quê, no hebraico é esta partícula aí, que é uma partícula que chama a atenção para um objeto direto, ou seja, para um objetivo de quem fez a ação, ou o que foi que aquela pessoa que está sendo considerada como sujeito da frase, ela fez. Tá? Então, é basicamente isso. Só que se vocês observarem, olha só, vamos aprofundar, né? Não adianta a gente ficar aqui nadando na borda. Olha o que está escrito aí, as duas letras. Eu queria que vocês olhassem na relação de vocês aí e vissem qual é a posição dessas duas letras que tem aí na nossa tela. Dê uma olhada aí.
Qual é a posição dessa letra aqui? A primeira? É a primeira letra. E essa aqui? A última. A última. Essa aqui é a primeira e essa aqui é a última letra do alfabeto. Então, alguns estudiosos do hebraico dizem que a melhor tradução, ou algo que está implícito aí, é que em Cristo, Deus criou, primeira coisa, o alfabeto, o Aleph e o Tav. Por quê? Porque ele tinha que criar através da palavra. Mas como queria criar se não tinha a palavra? Se não tinha as letras que ele podia falar e ser ouvido? Então, uns falam, não tem tradução isso aqui, por quê? Porque, na realidade, Deus criou, primeiro de tudo, Deus criou o alfabeto para que ele pudesse se comunicar com a gente. Mas isso é uma, vamos dizer assim, os judeus chamam isso de midrash, ou seja, uma história, uma ilustração. Tá? Mas para vocês, o que está valendo é o seguinte: essa partícula não tem tradução e ela chama o objeto direto, ou seja, chama o objeto da ação de quem está praticando lá atrás, de quem é o sujeito da frase. E o sujeito da frase, a gente sabe que é Deus. Né? Então, em Cristo, Deus criou. Ou em Cristo criou Deus. Então, Deus é o sujeito da frase. Em Cristo criou Deus, e aí vem a perguntinha: o que Deus criou? E aí a resposta vem aqui, ó. Hashamayim. Hashamayim. O que é Hashamayim? Então, para que vocês já comecem a observar. Olha só, outra coisa que eu vou falar com vocês. Tem quantas letras aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 consoantes. O que eu falei com vocês? Que geralmente as palavras em hebraico elas têm quantas consoantes? 3. 3. Se aqui tem 5, significa que ela tem prefixo e sufixo. Esse sufixo aqui, eu já falei com vocês, que é sufixo de plural, certo? Im é plural. E esse aqui, eu vou apresentar para vocês aqui agora, que é o sufixo que é chamado de artigo. Quais são os artigos que a gente conhece em português? A, E, I, O, U. Isso aí Não. Opa! É. Artigo. A e O. O, a, os, as. Hã? É. O, a, o, as. Uns, uma, umas, né? São os artigos definidos e os artigos indefinidos. No hebraico só tem artigo definido, que é essa partícula aqui. Isso aqui é artigo definido. O, a, os, as. Quando não tem essa partícula aqui na frente dos substantivos, significa que é um artigo indefinido. Uma, uns, umas. Bom? Então aqui, a palavra, na realidade, é essa aqui, ó, shamaim. Só que é uma palavra plural. E o que significa shamaim? Shamaim significa céus. Então, nós podemos traduzir que o que Deus criou, né? Em Cristo, Deus criou o quê? Os céus. E a outra palavra
Ve'et. Essa partícula aqui é aquilo que nós chamamos no português de conjunção aditiva. Vamos lá. Quem lembra do português o que significa? Quem é a conjunção aditiva? É para unir uma oração com a outra? Para unir uma oração com a outra. E qual é geralmente essa partícula que tem ali a conjunção aditiva? Nós temos conjunção adversativa, conjunção conclusiva, né? E a conjunção aditiva? É o E. É o E. Exatamente. Então, no hebraico, sempre que nós encontrarmos esse prefixo aqui, é a conjunção E, que é o Vav, que tem um som de W, né? E os dois pontinhos aqui que vão deixar eles somente sem nenhuma vogal. Então, aqui nós vamos ler Ve'at. Aqui está até errado, aqui é et, tá? Que foi um erro aqui. Depois eu vou conversar com o camarada que digitou isso aqui para dar um corretivo nele, tá? Mas aqui, ao invés de ser at, é et. Então, ve'et, que é a mesma conjunção, essa mesma aqui, ó, tá? Só vai aparecer o vav na frente. Ve'et. Ou seja, em Cristo, Deus criou o quê? Os céus. E aí, ve'et. E mais o quê? Seria essa a tradução. Em Cristo, Deus criou os céus e haaretz. Haaretz, da mesma forma, olha só, tem 1, 2, 3, 4 letras. Então, aqui nós temos ou um prefixo ou um sufixo. Como nós temos esta partícula aqui, que é o quê? É a mesma partícula que nós temos. Opa, peraí. A mesma partícula que nós temos aqui, ó. Essa mesma partícula aqui, ó. Só o sinal aqui está diferente. E aí é aquilo que eu falei com vocês. Dependendo da letra que tiver depois, o sinal aqui vai ser diferente. Olha só. Aqui nós temos o tracinho. Aqui nós temos o tracinho. Olha só o que tem na outra. Aqui nós temos o Tzinho. Por quê? Porque está na frente do Aleph. Então, dependendo da letra que vier depois, o sinal aqui vai mudar. Por isso que lá atrás, ao invés de ter Rosh, tá? Resh. Tá? Mas isso aí é uma outra história que a gente vai falar em outras oportunidades. Então, aqui nós temos Haaretz. O que significa Haaretz? A terra. Então, como ficaria então a tradução da nossa primeira frase? Em Cristo criou Deus os céus e a terra. Tá? Legal, né? Por que é em Cristo? Porque ele falou que ele é o princípio e o fim. Ele é o cabeça. E Reshit, ou Rosh, é cabeça. Reshit é princípio, início, começo. Tá? Então, no começo, no princípio, na cabeça, em Cristo, Deus criou os céus e a terra. Maravilha, pessoal? Perguntas? Não, mais nenhuma pergunta não. Então, para a gente fechar isso, a nossa aula de hoje, vamos ler mais uma vez a primeira frase.
Vamos ler juntos? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Vamos ler mais uma vez? Bereshit bara Elohim hashamayim Hashamayim et ve'et haaretz. haaretz. Vamos lá, eu vou falar uma palavra e vocês vão repetir. Bereshit Bereshit bara Bara. Elohim Elohim et et hashamayim Hashamayim ve'et ve'et haaretz. haaretz. Bara. É isso aí, pessoal. Essa é a tradução, ou é a forma de nós lermos. Pastor, só mais um. Pode repetir a última palavra, por favor? Vamos lá. Eu não peguei ela ainda. Então, a última palavra. Haaretz. Vai repetir? Haaretz. Isso, Haaretz. Tem que terminar com TS no final. Haaretz. Haaretz. Isso. Haaretz. Tem aquela palavra, né? Pizza, não é isso? A gente fala pizza. Esse tz da pizza é exatamente essa última letra aí. Haaretz. Desse jeito. Haaretz. Aqui está no final. Se ele tivesse no início, nós iríamos ler sa, tse, tsi, entendeu? Alguma coisa nesse sentido aí, com a letra, com a vogal que tivesse ali. Então, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. E eu não falei para vocês, mas esses dois pontinhos aqui, ó, estão vendo aqui? Sim. Isso aqui é um ponto. Eu ia perguntar mesmo. Isso aqui é um ponto. Tá? Aqui está no meio um ponto de continuidade. Aqui, também no meio, ponto de continuidade. Aqui no final, ele é chamado de ponto final. Tá? Mas ele é igual o dois pontos? Não, ele é um ponto. Dois pontos no hebraico não tem. Não existe dois pontos em hebraico. Ah, tá. Tem um ponto de interrogação, que mais à frente a gente vai saber como que é o ponto de interrogação. Mas aqui, nesse caso, os dois pontos é o ponto final. É o ponto final de uma expressão dentro da frase ou o ponto final da sentença como um todo. Ok, pessoal? Vocês chegaram a fazer, da última aula de hebraico, escrever algum nome, alguma coisa que vocês gostariam de achar interessante? Eu achei interessante isso aqui, vou escrever isso aqui em hebraico. Vocês chegaram a fazer isso aí? Eu fiz a palavra. Deixa eu tentar lembrar. Que eu não escrevi.
Ela alguma coisa assim, amor, a palavra. Sim, Ahavá. Ahavá, isso, Ahavá. É que eu não escrevi ela do jeito que fala, né? Aí eu não lembro como que se pronuncia. Então depois você escreve aí. Sim, sim, Escreve, se quiser até colocar no grupo, coloca lá para a gente poder ver, perfeito. tá bom? E eu também teria dado para vocês também, até coloquei aqui na nossa. Para você escrever o seu sobrenome, entendeu? Aí vocês escreveriam. Na última aula, nós escrevemos o nome, não é isso? Então agora, para você escrever o seu sobrenome. Então vocês podem fazer sem. Eu nem coloquei aí, né? Para vocês. Escrever o sobrenome de vocês, tá? Vocês escrevam o sobrenome. Escreva o sobrenome, o seu sobrenome em hebraico, tá? É vocês escrevendo o sobrenome de vocês, pra gente poder. Aí coloca lá no grupo. Vai colocando lá, porque a gente vai interagindo aí durante a semana, tá? Pra gente poder praticar isso aí. E esse texto, se vocês quiserem também, vocês podem, com calma, pegar. Eu vou passar para vocês, eu vou transformar isso aqui em PDF e passar para vocês, para que vocês possam pegar aquele texto e ir fazendo a transliteração. O que é a transliteração? Pegar as letras que estão ali em hebraico e copiar nas letras que seria do alfabeto português e tentar ler. Entendeu? Vocês podem fazer isso. É um exercício que é legal. Não é muito bom, não, porque a pessoa acaba ficando viciada em transliteração. Mas, como a gente não está aqui fazendo prova, nem nada, é só mesmo para a gente poder ler o texto em hebraico, eu acho legal para vocês fazerem a comparação e facilita na hora da leitura. Igual É o nós que eu tô fizemos. fazendo. Oi? É o que eu tô fazendo aqui. Isso, então. Agora, o bom vai ser depois você se acostumar com essas letras e você não precisar mais fazer a transliteração. Ler direto do hebraico para o português. É legal. Mas assim, para começar, você pode fazer isso. Tá ok, pessoal? Deu para fazer legal? Deu para caminhar? Deu sim, deu sim. Então tá bom. Semana que vem a gente retoma lá a nossa interpretação do Apocalipse, capítulo 8, né? 7º selo. E vamos seguir em frente. Ok? Alguma pergunta a mais? Alguma contribuição? Eu escrevi meu sobrenome e coloquei no grupo, se alguém entender. Maravilha, maravilha. É isso aí, pessoal. É isso aí. Só uma letrinha engraçada, né? Mas não sei se tá certo. Não tem problema. Não tem problema não. É isso aí. Vamos orar então, amados. Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais uma noite, por mais um dia, por mais uma semana, Pai, na tua presença. Colocamos diante de ti a nossa vida, todos os nossos objetivos, daquilo, ó Pai, que tu tens colocado diante de nós como desafio. E estas aulas de quinta-feira têm sido desafio para cada um de nós. Abençoe a nossa disposição, a disposição do nosso coração, porque fazemos isso única e exclusivamente para te adorar, para glorificar o teu santo nome e te entender melhor através da tua palavra. Por isso nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, amados. Até semana que vem, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amém. Tchau. Amém. Tchau, tchau. Até semana que vem.